Tassos, o cristão pode ser feminista e ela defende um feminismo cujo espectro defende mais o direito da mulher e a igualdade de gênero, sobretudo a questão laboral e tal. Na sua opinião, o cristão pode defender a bandeira do feminismo? Para que nós possamos ter um diálogo construtivo, eu vou pedir à professora que repita a sua definição de feminismo e eu irei tentar trabalhar a partir desta definição, para que eu não tenha que colocar outras definições que a senhora mesma aceitou, que há várias definições de feminismo, mas vamos trabalhar com a sua. A senhora podia só repetir a sua definição? Em prol dos direitos da mulher. Feminismo é... um movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Bom, esse feminismo, a meu sentir, ele não existe mais. E não existe mais porque teóricos do feminismo nos anos 90 passaram a fazer uma transição para a ideologia de gênero. Em 1995, nós temos a 4ª Conferência Internacional das Mulheres, da ONU, em Beijing, que diz que os países devem incentivar a ideologia de gênero, todos os países da ONU. Então, se hoje nós não sabemos mais o que é a mulher, se nós não podemos mais definir, é isso que os teóricos do feminismo com esta definição defendem, não há mais como dizer que há um movimento de defesa da fêmea, porque feminismo vem do francês, não é? Femme, que vem de sua vez do latim femino, que quer dizer fêmea. Então, se um homem disser, eu e você aqui dissermos que somos mulheres, por exemplo, esse movimento que aceita que mulher é aquele que se autodefine como mulher, passará a defender qualquer pessoa. E se defende todos, não defende ninguém. Intelectualmente falando, o feminismo morreu. A não ser que ele se coloque diante das atrocidades, né, contra a mulher da ideologia de gênero, que faz com que, por exemplo, nas competições femininas, mulheres não ganhem mais. Lia Thomas, por exemplo, que era um homem biologicamente falando, como se diz hoje em dia, disse que era mulher, se entendeu como mulher e foi competir nas competições de natação e nenhuma mulher ganhou mais. Teve um caso do MMA, não sei se a senhora sabe aquela luta, o MMA, em que um homem se disse mulher, foi competir, na primeira luta o seu oponente, que era uma mulher, teve traumatismo craniano. Então, esse movimento de defesa da mulher, a não ser que ele se coloque fortemente contra a ideologia de gênero, que não mais defende a mulher. Um outro problema muito sério do movimento feminista é que defende assassinato de mulheres ainda intrauterinas. Então, bebês intrauterinos, dos quais pelo menos 50% são mulheres, tem um movimento chamado feminista que tenta assassiná-los. Então, não é defesa da mulher. Pelo contrário, é uma opressão da mulher. Quem defende de fato a mulher é o cristianismo. Se nós formos ler a Medea de Eurípides, por exemplo, nós vemos que as condições da mulher naquela situação, na antiguidade, eram horríveis. Mas é o cristianismo, Jesus de Nazaré, que enaltece a condição da mulher. Notadamente na questão da mulher samaritana, em que ele se relaciona não apenas com a mulher, com alguém samaritano, mas com uma mulher. Então nós temos aí claramente uma distinção. Então, por que, a meu sentir, o cristão não pode ser feminista? Porque o feminismo, conforme nós vimos, ele oprime a mulher. Ele faz com que não haja mais esporte feminino. Ele faz com que competições de beleza não sejam mais ganhas por mulheres. São ganhas por homens que se dizem mulheres. Ele faz com que não se saiba mais qual é o objeto que se precisa defender. Quem é essa pessoa que precisa defender? Se qualquer um pode dizer que é ela. Neste sentido, o movimento morre. Nós não temos mais feminismo no Brasil ou no mundo, intelectualmente falando. Vivemos numa era que podemos até chamar de pós-feminista, porque o feminismo agora foi cooptado e destruído pela ideologia de gênero que é defendida inclusive pelas feministas. Valéria. Já posso replicar? Agora eu já até senti calor. Tempos de 3. Então vai ficar bom. Tempos de 3 minutos. Vamos lá. Vamos Valéria, lá. tá. Primeiro, eu estava falando e vou me deter no meu conceito de feminismo e a sua discussão levou para o transfeminismo, que eu acho que não é o tema desse debate, da mesma forma que a questão do aborto não é o tema desse debate. A senhora defende ou não o aborto? Não, essa não é a questão, eu acho que me deu os 3 minutos agora. O que eu quero dizer é que eu sou feminista, portanto, eu estou dizendo que o movimento que eu represento não acabou.
Então, nada melhor do que eu, que sou feminista, para dizer que esse movimento não acabou. A realidade das mulheres brasileiras hoje, em sua grande maioria, e ontem e aí eu vou fazer um recorte na mulher negra, né, que ontem celebramos o Dia da Mulher Negra afro-brasileira e latino-americana e caribenha. A realidade das mulheres, da grande maioria das mulheres brasileiras, é que nós somos a rima de família. As mulheres brasileiras precisam sair, trabalhar para sustentar os seus filhos. Essa é a realidade num país tão desigual, onde a grande maioria de mulheres precisa ainda dessa proteção que chamamos de feminismo, que é muita coisa, e isso eu concordo, para continuar saindo, trabalhando, às vezes deixando seus... Não é o que nós pensamos, é o que é. E, de fato, professora, se não houver no feminismo um posicionamento claro contra o aborto, matarão mulheres negras. Matarão mulheres negras, bebês intrauterinos negros. Se não houver um posicionamento claro, uma luta clara do feminismo contra a ideologia de gênero, que faz com que a gente não saiba mais quem são essas mulheres que a senhora está dizendo que têm de ser defendidas, o movimento está morto. Porque não tem mais a pessoa a ser defendida. Se qualquer pessoa pode ser mulher, como é que você vai saber quem é que vai ser defendido? Se qualquer um pode ser. O que está acontecendo é o contrário. As mulheres estão sendo atacadas por esse movimento. Eu já disse aqui, posições que eram para ser feitas por mulheres são ocupadas por homens. Concursos de beleza são homens que estão ganhando. Competições femininas estão acabando, tanto que tem alguns países que já estão vendo isso aí, que as competições femininas não têm mais a menor possibilidade, aceitando a ideologia de gênero, que já não estão mais permitindo que homens, como se diz hoje em dia, né, que é um pleonasmo, homens biológicos compitam. Por quê? Porque na competição, as mulheres que têm que ter o seu espaço defendido são absolutamente aniquiladas, não conseguem competir com a força física de um homem. Então, nós temos que ter um movimento, sim, contra o movimento da ideologia de gênero, que ela é contrária ao feminismo. A Espanha está tendo ciência disso e está tentando ter uma reestruturação da defesa das mulheres. Sou a favor da defesa das mulheres. O que eu estou dizendo é que o feminismo as escraviza, não as defende. São os fatos, não o que nós sentimos. Os fatos importam mais do que os nossos sentimentos. E o fato que eu estou dizendo é que, a não ser que a senhora deixe bastante claro que a senhora é radicalmente contra a ideologia de gênero, essa pessoa que a senhora defende não é claramente a fêmea que dá origem ao nome feminismo. É qualquer pessoa. Se eu disser para a senhora que a partir de hoje eu sou uma mulher, ou até o final do programa eu sou uma mulher, se o pastor César disser a mesma coisa, a senhora vai ter que defender os nossos direitos pela definição de feminismo que a senhora deu. Então isso é muito importante para a continuação e construção do próprio conceito que a senhora trouxe. Dizer que defende as mulheres exige que nós definamos o que é uma mulher. Porque hoje em dia, os próprios teóricos do feminismo, na década de 90, principalmente, por terem levado a questão para o âmbito mundial da ONU, na 4ª Conferência Internacional das Mulheres, em Beijing, disseram que essa ideologia de gênero deve ser propagada para todo mundo com o apoio das feministas. Então, se nós não temos mais claramente quem é mulher, quem é essa pessoa que se defende? Pode ser qualquer pessoa. Então, morreu o movimento de defesa da fêmea, de defesa da mulher. Não há mais feminismo. E o aborto também, eu vou reiterar esse ponto, porque nós temos que passar, a não ser que a senhora diga que faz um trabalho radical contra o aborto, que é claramente incompatível com o cristianismo, eu não tenho como aceitar que esse movimento existe. Porque é um movimento que se diz de defesa da mulher que assassina mulheres intrauterinas. Mais de 50% das mulheres, dos bebês intrauterinos, são mulheres que são defendidas pelo feminismo, que podem ser mortas. Matar um bebê uterino pela defesa do feminismo diz respeito ao direito da mãe. Como é que a mãe pode ter um direito sobre a vida ou não vida de outra pessoa? Como é que eu posso dizer que isso é cristão? Então, é muito importante que nós estabeleçamos bem claramente aqui se esse movimento feminista que a senhora bem defendeu defende ou não a ideologia de gênero, porque se defender a ideologia de gênero, essa pessoa que é defendida pelo feminismo não mais existe claramente. Então defende qualquer pessoa. E também é muito importante que diga se esse movimento assassina ou não bebês, meninas intrauterinas.
Porque se assim defender, o que nós estamos falando aqui é de um movimento que se diz de defesa da fêmea, que não sabe nem o que é fêmea e ainda mais mata aquelas mulheres cromossomos XX intrauterinos, dizendo que é um direito da mãe assassinar outra pessoa. Então é muito importante que fique bastante claro esse conceito para que possamos dar continuidade à construção argumentativa conceitual do nosso bate-papo. Valéria, tá contigo. 3 minutos. Tá. A história da mulher samaritana é muito bela. De fato, Jesus, ela emancipa a mulher. Isso prova duas coisas. Que quem emancipa a mulher é o cristianismo. E a segunda prova é a que foi o homem que emancipou os direitos das mulheres. Jesus é um homem. E também isso ocorre até mesmo na questão do sufrágio, que a professora alegou. Celina Guimarães teve a lei votada, foi 25 de outubro, foi? De 1927. Celina Guimarães teve a lei aprovada e logo após pôde votar. Foi um homem que fez isso. E, aliás, não era uma vontade muito grande das mulheres, e eu digo isso pelo fato, já que 1 ano depois da aprovação da lei do sufrágio, independentemente do sexo, apenas 10% das mulheres se alistaram. Isso é um fato. Então, todos nós estamos de acordo aqui que o cristianismo enaltece a mulher e que o homem é responsável pela emancipação dos direitos das mulheres. Mas eu preciso saber, professora, a sua postura, a sua definição de feminismo é real, é importante, mas eu preciso saber, para saber se essa definição é compatível ou não com o cristianismo, porque o feminismo defende o aborto. Então, deixa eu lhe perguntar, a senhora defende o aborto ou não? Já posso responder? Não, ele tem mais 2 minutos. 50. Não, eu queria saber. Sua ideia, depois, eu preciso saber, a senhora defende ou não o aborto? Isso é importante, porque se a senhora disser, eu defendo o aborto, eu vou dizer 50% pelo menos dos bebês intrauterinos que o feminismo está defendendo, cujo assassinato o feminismo está defendendo, são mulheres. Como é que pode chamar feminismo? Se a senhora defende a ideologia de gênero, eu tenho que deixar claro. Se defende a ideologia de gênero, a pessoa defendida não mais existe, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser o homem. O macho vai ser defendida pelo feminismo. Então, feminismo pressupõe, não é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gostaria que fosse. O que pressupõe uma etimologia que está no seio da palavra. O nome é fêmea, que vem de femine, que é fêmea. Então, se nós não sabemos mais o que é uma mulher, se o feminismo não mais deixa claro que a ideologia de gênero acaba com a mulher, acabando com seus concursos de beleza, seus esportes femininos, suas posições, já que um homem pode ocupar, sob o guarda-chuva de defesa da mulher, qualquer espaço que seria da mulher, esse movimento é contra a mulher, não é a favor. Então, nós temos que deixar bastante claro esses 2 pilares para que possamos ir adiante na argumentação. Do contrário, o que nós temos aqui é um movimento, conforme eu disse, que é opressor, escravizador da mulher. Quem liberta é o cristianismo, foi o que a senhora provou com a história de Jesus, da mulher samaritana. O feminismo não. O feminismo trata a mulher como se fosse uma comunidade de insetos, tenta submetê-las. Então, ou nós sabemos o que é a mulher, se eu não ataco a ideologia de gênero, ou a questão do aborto, então nós temos sérios problemas em entender como esse modo de ver, esse sistema de pensamento é ou não compatível com o cristianismo. Ok. Valéria. Eu vou continuar reforçando que o tema desse debate é feminismo, não aborto. O aborto faz parte do feminismo. Vou continuar aqui com a minha linha de pensamento. O senhor disse que toda vez que a mulher chega em algum ponto, há um homem que promoveu isso, não né? Não disse isso. Eu não disse isso. Então, toda vez, ajuda. Não, o que eu disse para a senhora é que com o exemplo que a senhora deu da mulher samaritana... Precisou de Jesus... Não foi o que a senhora falou? Sim, porque eu estava dando Jesus esse não exemplo. É homem? Sim, Jesus é homem ou mulher? Mas aí eu vou dar outros